noção. Ó, tô gravando aqui para a galera do Humaniza, vai ter acesso depois. Vocês não imaginam como está difícil a função dessa live hoje, mas vai dar tudo certo. Deixa eu colocar aqui para vocês qual é o nosso tema de hoje. Espera aí, vamos fixar aqui para o pessoal saber do que se trata esta live. Mas olha, gente, vou contar uma coisa para vocês. Não desistir porque, né, somos brasileiros, brasileiro não desiste nunca. Mas estava complicado. Bom, vamos lá, não vamos ficar aqui, não quero ficar prendendo vocês. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês conseguirem me ouvir. Hoje vai ter trilha sonora. Gente, seguinte, hoje começa a nossa semana Humaniza Direito. Eu estou super feliz de finalmente estar conseguindo estar aqui com vocês. A gente tinha todo um planejamento, no fim acabou não rolando, mas vai dar tudo certo, porque o importante é que a gente não vai deixar vocês na mão. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 barreiras que bloqueiam a humanização do direito. E só para vocês entenderem, todo esse conteúdo, a gravação dele vai ficar disponível lá no canal do Telegram, tá? Vai ter material de apoio também para vocês, mas a live aqui não vai ficar salva, tá? Então, se vocês não conseguirem assistir ela inteira, vai lá para o canal do Telegram que amanhã eu vou disponibilizar a gravação e o material de apoio, tá bom? Vai ser uma mini aula mesmo, com coisas bem importantes de vocês começarem a observar. Então, vamos começar, que a gente não está aqui para perder tempo. Eu quero conversar com vocês sobre as 5 barreiras da humanização do direito. Por quê, gente? Quando a gente está falando aí da jornada de humanização do direito, existem várias coisas que podem bloquear esse nosso olhar mais humanizado, muitas coisas que podem bloquear a nossa prática. E eu mapeei, inclusive, nos stories essa semana e na semana passada, algumas coisas, inclusive ouvindo vocês, né? Vocês falando um pouquinho sobre o que vocês observam na prática de vocês, e eu trouxe para esse nosso bate-papo aqui essas barreiras. Então, vamos começar pelo juridiquês, que eu acho que de todos ele está assim no top 10 do estresse de quando a gente está atendendo um cliente. Muitos de vocês trazem para mim, Paloma, o juridiquês é um saco, porque os advogados precisam começar a melhorar isso e tal. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é um outro olhar sobre essa questão do juridiquês. Eu não sei se vocês sabem, mas em algum momento da nossa jornada do direito, a gente precisou tornar o direito mais científico. A gente precisou fazer isso, porque o direito, ele era, por ser uma ciência das relações humanas, ele não tinha aquela propriedade científica, né? Que, por exemplo, a física, a química e a matemática tinham. Então, em algum momento, o juridiquês serviu, em algum momento o juridiquês foi importante para que a gente conseguisse construir essa base científica. É bem importante até, quando a gente está trazendo para os nossos clientes, a gente conseguir sempre comunicar isso para os clientes, que a nossa ciência ela não é uma ciência exata. Por que eu falo isso, gente? Porque muitas vezes o cliente chega no nosso escritório com uma baita expectativa, né? Com uma expectativa de que, aquele famoso, né? É certo que nós vamos ganhar, né, doutora? E justamente por não ser uma ciência exata, a gente não tem como prometer isso para o nosso cliente. A gente pode dar as possibilidades, a gente pode, inclusive, falar em talvez uma certa probabilidade, mas a gente não tem como prometer isso. E tudo isso, gente, essa estrutura de ciência está conectado com o juridiquês. A gente precisa entender que o direito, ele vem de uma origem aristocrática, que também eu acho que hoje, quando a gente está falando em democracia, quando a gente está falando em todos esses processos de acesso à justiça que a gente luta tanto, né? A gente precisa entender que nem sempre foi assim. O direito, lá atrás, na história do direito, ele não foi pensado
como algo para acesso a todos. Isso foi uma construção. Isso foi uma construção que democraticamente foi sendo feita, mas existiu uma transformação do direito. Então, essa herança do juridiquês que a gente carrega, ela vem daí. Então, por isso que muitas vezes é difícil da gente quebrar essa tradição, quebrar esse protocolo. Até porque, gente, na própria faculdade, a gente não aprende isso, né? Na faculdade, a gente aprende esse linguajar para que a gente replique isso dentro, né, dos escritórios, dentro do Poder Judiciário. E isso se torna um problema, porque o nosso cliente, o jurisdicionado, ele não está preocupado com termos jurídicos, ele está preocupado em resolver o problema, né? Ele está preocupado em conseguir ter o acesso à justiça, ou muitas vezes não é nem necessariamente o acesso à justiça, mas sim conseguir resolver, que isso é muito a minha prática, que eu vejo dentro do meu escritório. Não é necessariamente sobre ajuizar uma ação, mas sim necessariamente sobre conseguir resolver aquele problema. Então, é muito importante que a gente consiga começar a entender essa jornada aí do juridiquês. Ele não vem do nada, ele não vem porque um belo dia alguém achou que era importante a gente falar difícil. Ele vem de uma estrada, de uma tradição, porque lá atrás, os juristas lá de trás precisavam tornar a nossa ciência técnica. Foi só por isso que isso começa a existir, né? E também pela origem aristocrática que o juridiquês, que o direito traz. Então, pensem comigo, quem estruturou o direito lá atrás eram as pessoas que tinham mais acesso aos estudos. Então, já num fenômeno natural, eram pessoas que utilizavam uma linguagem um pouco mais difícil, um pouco mais técnica. E aí, gente, muitas vezes isso aqui é super importante até para quem já saiu dos bancos acadêmicos já há mais tempo. Quando a gente está tentando provar uma teoria, quando a gente está tentando provar uma tese, a gente precisa aplicar um método científico para a gente verificar os resultados. E o juridiquês, ele se apresenta com mais respeito dentro do meio acadêmico. Quem está aí fazendo mestrado e doutorado sabe que para a gente escrever um artigo científico, a gente precisa utilizar uma estrutura, né? Não é do nada que as coisas acontecem, mas a prática, ela vai necessitando ser transformada. Por quê, gente? O que acontece? Quando a gente utiliza o juridiquês, ele afasta. Quem acompanha lá o podcast Jurídico Sem Vergonha que eu tenho com a Ana, provavelmente vocês já ouviram eu falar sobre isso. Ele afasta. E ele afasta por quê? Por causa de uma grande ambiguidade. As pessoas nos escutam falar e elas não conseguem necessariamente entender o que a gente está falando quando a gente está trazendo esse juridiquês. Muitas vezes a gente está falando aí em litígio. Tá, e o que é litígio? Porque quem não é do direito não necessariamente consegue entender o que é isso. Agora, quando eu falo, tu tem um problema que a gente pode levar para o judiciário, bom, aí a pessoa vai entender. Então, é nesse sentido, tá? Tem uma outra coisa em relação ao juridiquês que é muito importante que a gente consiga entender, que existe uma crença cultural em relação a isso. E essa crença cultural, gente, ela é muito forte. E aí eu quero contar aqui uma historinha para vocês lá das turmas do Humaniza, né? A gente, nas primeiras aulas, é muito interessante, porque os alunos vão se apresentando e aí eles apresentam todas as suas credenciais, onde eles trabalham, onde eles se formaram, quais os cursos que eles já fizeram, mas pouquíssimas pessoas falam sobre o que elas realmente são, o que elas realmente buscam no curso. E isso é algo que eu venho implementando nas turmas, nessa última turma eu fiz isso, que é se apresentar sem falar o que a gente faz. Por quê? Porque existe uma crença cultural que a gente precisa falar difícil para que a gente demonstre autoridade. Mas isso, gente, é uma grande mentira. Porque o que o cliente quer, ele quer entender. O que o jurisdicionado quer, ele quer entender o que está acontecendo. Ele quer se conectar com a gente. Ele quer só saber como que ele pode resolver aquele problema. Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a se perguntar, né? Como está a minha comunicação com os meus clientes?
Eu ainda estou muito preocupada. Ó, começou. Quem é meu aluno aqui já sabe que Safira vai dar o seu alô, né? Então tá tudo certo. Mas o que a gente precisa começar a se perguntar é como está a comunicação. Como a gente está conversando com os nossos clientes? Como a gente está passando a mensagem? É isso que a gente precisa começar a se perguntar. E aí, gente, para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor, a fazer essa conexão, eu fiz aqui deixei aqui algumas perguntas que eu queria que vocês anotassem, tá? Que para vocês começarem a observar na hora do atendimento, tá? A primeira coisa é, essa mensagem que eu estou passando, essa estrutura de comunicação que eu estou passando, uma pessoa fora do direito entenderia? Vão anotando aí, depois eu vou deixar lá no material de apoio isso para vocês, tá? Vai estar lá no canal do Telegram. A segunda pergunta é, eu estou mais preocupada em fazer com que o meu cliente entenda o que realmente está acontecendo, ou eu estou mais preocupada em passar autoridade técnica sobre aquela situação? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta que eu quero que vocês se façam é a seguinte: eu estou conseguindo gerar conexão com o meu cliente ou eu estou só passando informações aleatórias? Vão escrevendo aí. Se vocês não conseguirem pegar todas, depois eu vou colocar lá no material. Fiquem tranquilos, tá? E daí, gente, esse juridiquês, ele vai trazer uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é a segunda barreira, né? Que é o excesso de formalismo. Lembra que eu falei para vocês que o direito ele tem essa origem aristocrática, então que é normal, é esperado que isso aconteça, mas que quando a gente está falando aí na nossa trajetória, né, na nossa crescente com o direito, a gente precisa começar a pensar como que a gente pode começar a quebrar um pouco desse formalismo. Por quê? Primeiro, gente, se vocês forem pegar aí o Código de Processo Civil, a gente já teve um grande rompimento, né? Quem é formado há mais tempo sabe que o Código de 73, ele era um código muito duro, ele era um código muito rígido. Eu costumo falar, gente, que o CPC de 2016, ele é um código feminino, porque ele está preocupado com a conversa, ele está preocupado com o acolhimento, ele está preocupado com a gente reestruturar ritos para atender aí as demandas das famílias, as demandas das pessoas. E o código antigo, ele era um código um pouco mais masculino, um pouco mais formal, um pouco mais preocupado, e a gente seguia aí uma estrutura. Não que a estrutura não seja importante, tá? Ela é importante, ela tem um porquê. Mas quando a gente está falando de relações, é muito importante que a gente tenha uma certa flexibilidade. E aí, o que eu quero trazer para vocês, a minha provocação aqui para vocês, é como a gente, na hora que a gente está ali atendendo um cliente, na hora que a gente está na audiência, como que a gente quebra um pouco essa formalidade de uma forma respeitosa? Porque também não adianta a gente querer chegar botando banca né, e quebrar totalmente com o rito, quebrar totalmente com o protocolo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo que eu dou muito em aula e também que eu acho que ele é bem simbólico. Eu estava numa audiência, eu não estava nem como advogada, eu estava como informante. E aí a gente estava ali, tava um momento super tenso, assim, sabe? Eu estava vendo que a juíza já estava bem estressada, eu estava vendo que as partes estavam bem estressadas, estava vendo que estava todo mundo estressado. E aí, como vocês sabem, né? Porque a minha pequena aqui já deu um alô, os meus cachorros, eles fazem barulho, né? E a audiência era online. E aí, a primeira coisa, quando abriu meu microfone, que eu falei, foi o seguinte: doutora, eu já peço desculpas de antemão, porque eu estou em casa e os meus cachorros com certeza vão latir durante a minha fala. Então, eu peço um pouco de consideração, né? Enfim, peço que já desculpas de antemão. E, gente, isso quebrou uma dureza que estava ali dentro, porque aí todo mundo começou a rir. E tava um clima super tenso, assim. E aí todo mundo começou a rir, foi muito legal. Aí a juíza já começou a contar que estava na fazenda, que a gente ouvia o barulho lá das vacas mugindo e não sei o quê, que tinha os cavalos e tal, que não era para eu me preocupar. Então foi super legal, porque a gente conseguiu quebrar um protocolo de uma coisa que estava super tensa, né? Com uma coisa que não foi desrespeitosa, né? Foi uma saída,
foi aí um jogo de cintura que eu senti. Primeiro porque, sim, eu tinha o problema, né? Eu sempre brinco com vocês, as minhas alunas estão aí, a Gabi, acho que a Caritas está aí também, sabem que os meus cachorros sempre latem. Não adianta eu começar a me estressar com isso, porque eles não vão parar de latir, né? Então, é muito mais eficaz eu já informar que isso vai acontecer. Vocês conseguem entender como isso aproxima, como isso humaniza? Então, são essas pequenas coisas que eu gosto de trazer para vocês, porque são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Toda a diferença, faz toda a diferença, porque a gente consegue se aproximar pessoa com pessoa e não só a técnica. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, que daí também é uma das barreiras que eu coloquei, que vocês também falaram muito aí na minha pesquisa, é o ego. E isso é uma coisa que aparece muito em aula também, gente, porque assim, quando a gente está falando de um juridiquês exacerbado, quando a gente está falando de uma estrutura, de uma rigidez que ela não consegue se movimentar nada, no fundo, a gente está falando de ego. A gente está falando de pessoas que estão tão preocupadas em passar uma imagem que não que é como se a imagem fosse mais importante do que a conexão com as pessoas, né? Então, é super importante que a gente consiga começar a entender por que essa imagem ainda é tão importante. Se a gente está pensando aí em se conectar com as pessoas, se a gente está pensando em buscar novas soluções, entende? E é nosso papel fazer isso, gente. Ninguém vai fazer pela gente. Deixa eu ver aqui o que a Dai falou. Professor, estou querendo desistir da faculdade de Direito, pois penso como você. Porém, hoje em dia não é assim. Eles querem formalidade e produtividade, porém não tem empatia com o trabalho. Tá, eu vou te falar uma coisa. Foi exatamente isso que eu acabei de falar. Os outros não vão fazer o trabalho pela gente. A faculdade não vai fazer o trabalho pela gente. E eu vou te falar uma coisa de um lugar com bastante propriedade, porque eu sou professora universitária, tá? A gente tem pouco espaço para conseguir, dentro do cronograma, às vezes não é nem que a universidade não nos deixe, tá? Mas dentro do cronograma, a gente tem pouco espaço para conseguir ofertar outras coisas para vocês. Então, é super importante isso que tu está fazendo aqui. Vir buscar conteúdo em outros lugares, vir buscar conteúdo com pessoas habilitadas a falar sobre o assunto. Porque isso que a gente fala de conexões, ele vai além da técnica. Vai muito além da técnica de processo e de prazo. Isso vocês, abrindo o código, vocês conseguem entender. Agora, como gerar conexão, como negociar, isso a gente não aprende na faculdade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir buscar conhecimento em outras áreas. Eu quero dar uma dica aqui para quem ainda está na faculdade. Não se limite a congressos técnicos. Vá para congresso de psicologia jurídica, vai para psicologia forense, vai para congresso de negociação, principalmente congresso de negociação, gente. Porque, assim, são outras áreas, mas que basicamente é o que a gente precisa para o direito. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, no meu escritório, eu fiz um último levantamento bem aprofundado, tá? De dados. E advocacia é mais que inteligência jurídica, exatamente, Gil, é isso. E lá no meu escritório, gente, o meu índice, tá? Sendo bem específica com vocês, de acordo, ficou de 88,5%, tá? Por cento de acordos. Ou seja, eu quase não tenho processo. Eu judicializo muito pouco, porque eu entendo as pessoas. Então, a gente consegue fazer um acordo em que as pessoas ficam felizes. Ah, Paloma, é sempre assim? Claro que não. Eu tenho também, né, as tretas judiciais. Às vezes não tenho que fazer, mas só que o que me preocupa é que muitas vezes as pessoas dizem, mas as pessoas só querem brigar. Tá, mas a gente tem a habilidade técnica para fazer com que as pessoas entendam uma negociação? Entende? Então, é super importante que a gente se habilite nisso, que a gente consiga entender qual é o nosso papel, ainda que a faculdade não nos entregue. E aí, vou te dizer mais uma coisa como professora. Ai, gente, ligar aqui que tá dando um calorão. É super importante que, claro, né? Às vezes a gente quer desistir porque não faz mais sentido pra gente. Mas muitas vezes, gente, é porque a gente está num quadrado de como a gente acha que a gente deve agir. Porque o que eu faço hoje, gente, advogar é só uma das
das searas. Tem muitas outras coisas envolvidas, entende? E tu também pode fazer isso quando tu sair da faculdade e já indo buscar essas informações em outros locais. Então, assim, se tu gosta do direito, continua e faz do teu jeito. Muito do que eu trago aqui para vocês é isso. Façam do jeito de vocês. Os advogados têm o dever de pacificação social? Exatamente, Ju. Bom, e assim, né? Isso tá, a Constituição fala o tempo inteiro sobre isso, né? O Código de Processo Civil fala o tempo inteiro sobre isso. Precisamos entender que tudo passa por pessoas. Exatamente, gente. Marlos está aí, a gente fala muito sobre isso, né? Então, assim, aqui toda essa galera maravilhosa, a Ju, o Marlos, todo mundo sempre estudando negociação. A gente já foi colegas aí em cursos de negociação. Essa é a grande sacada. O que a gente precisa, porque assim, as barreiras elas vão existir, gente. Isso é postura de adulto, tá? Elas vão existir. Ela vai existir no colega que não acredita na negociação, porque nem sabe o que é uma negociação. Ela vai existir com o nosso cliente, que às vezes ele não quer negociar porque está numa postura muito rígida, que ele ainda nem entendeu direito o que ele está fazendo ali. Então, a gente que precisa começar a entender quais são as necessidades das pessoas, o que está por trás e como começar a aprender a comunicar. E isso, gente, é um servir à justiça. Isso é um movimento que a gente consegue amplificar as soluções. Porque, olha só, é bem o que a Ju falou, não basta aplicar a legislação. Não adianta, porque muitas vezes, gente, primeira coisa, por mais que a gente tenha aí um sistema de códigos complexos... Ai, meu Deus. Voltei. Vocês estão me ouvindo? Minha internet está muito ruim, estou tentando fazer pelo 4G. Por mais que a gente tenha um sistema de códigos super complexos, não tem como abranger todos os conflitos. Não tem como. Então, se a gente conseguir encontrar novas soluções, vai ficar mais fácil. É isso que eu quero dizer, gente. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Ai, que bom, gente, que bom. Tá bem ruim a internet, mas vai dar tudo certo. Depois vocês vão lá para o canal do Telegram pegar a gravação, tá? E aí vem para outra barreira, da humanização do direito que eu quero trazer para vocês, que é a ausência de técnica e de técnica de gestão adequada de conflitos e de negociação. Porque é justamente isso. O que acontece é que lá na faculdade a gente vai ver direito material, a gente vai ver direito processual, a gente vai construindo uma identidade do que é o advogado, que o advogado tem que estar ali, o advogado tem que estar sempre o mauzão, né? Que eu brinco. É o mauzão, é o super-herói, é o salvador, é aquele cara que está sempre disponível, que o cliente, enfim, faz o que quiser e a gente não dá limite. A gente não cobra consultoria, enfim. E aí, gente, o que a gente precisa começar a entender é que isso precisa mudar. A gente precisa entender que existe uma técnica, que existem técnicas de negociação, que existem técnicas de gestão adequada de conflito e exatamente isso que a Ju trouxe, criatividade. Se eu pudesse, gente, falar para vocês assim, ó, qual é o carro-chefe do meu escritório? É criatividade seguida de negociação. Por quê? Porque para cada caso existe uma forma diferente, uma forma criativa da gente resolver os problemas. Eu já tive caso em que a gente conseguiu resolver depois de colocar um detetive atrás. Eu já tive caso que eu consegui resolver através de reuniões online com a outra parte, de visitações, sabe? Que eu fiz a visitação dos pets. Esse é um caso que eu sempre conto lá nos stories, que é um caso bem legal, assim, que a gente conseguiu resolver. E é um estudo de caso que eu faço lá no Humaniza. Então, assim, teve um acordo formalizado no cartório? Não teve. A gente formalizou um acordo, né, nesse caso, porque não tinha menores envolvidos, não tinha, né, eram direitos disponíveis, e a gente conseguiu, entende? E as coisas se resolvem. O problema é que a sensação que eu tenho na faculdade é que a gente entra na faculdade e vai se encaixotando. Se encaixota, se encaixota, se encaixota, e aí depois o que a gente precisa fazer é ir saindo da caixinha. Ir saindo da caixinha porque... o que acontece é que a gente, na jornada, né, da prática, a gente vai vendo que muitas vezes a lei não resolve os problemas. Então, é muito mais eficiente que a gente consiga trazer essas soluções criativas. Até porque, às vezes, o cliente ele vai ter
poder aquisitivo para conseguir pagar aí por um processo, e outras vezes não. Mas dependendo de como a coisa está indo, se a gente tiver aí, se a gente conseguir acessar a nossa caixa de criatividade, a gente consegue resolver o problema. E isso é muito gratificante. Claro, cobrando, né, o valor justo por este serviço, mas que em geral é um serviço que vai custar muito mais barato. E aí, para não tomar mais tempo de vocês, porque se me deixar eu fico falando aqui até meia-noite, vem então a quinta barreira, que é a nossa insegurança. Essa, gente, eu vou falar para vocês que talvez seja a maior de todas. Sabe por quê? Porque esse nosso perfil mais humanizado, que está buscando mais soluções do que litígio, ele ainda é um perfil visto como muito abraçador de árvore. E o que as pessoas não conseguem entender, o que as pessoas não conseguem entender é que existe técnica por trás. A gente não tira da nossa cachola, né? A gente sabe o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa começar a falar a nossa verdade para o mundo, que é o que eu falei ali para a Dai. Porque assim, gente, se a gente não falar a nossa verdade, quem vai falar? Se eu tivesse medo de chegar e falar aqui para vocês, olha, a gente tem que cobrar consultoria. Olha, a gente precisa utilizar estratégias de humanização para o direito. Olha, não é porque eu falo um juridiquês super robusto que eu sei a técnica. Vocês conseguem entender isso, gente? Então, assim, eu costumo brincar, eu trabalho com internet já faz um tempo. Eu costumo brincar, quando eu cheguei aqui, isso aqui era mato, né? As pessoas tinham medo de falar, a produção de conteúdo ainda era muito assim, qual é o seu direito sobre tal coisa, né? E aí, quando eu comecei a falar sobre esse processo de humanização, as pessoas diziam, nossa, Paloma, mas eu acho muito isso, mas eu tenho medo de falar, eu tenho medo de... E eu entendo, gente, eu super entendo, porque durante muitos anos eu me senti sozinha, eu senti que eu não podia falar sobre isso também. Mas tudo isso para incentivar vocês. Falem sobre como vocês enxergam a profissão. Se a gente não falar, ninguém vai falar, entende? Os advogados, em geral, acreditam que sabem negociar, mas na prática agem com intenção, em técnicas e sem profissionalismo. Exatamente, Gil. É aquilo que a gente sempre fala, né? Que negociar não é apresentar uma proposta de acordo, né? As pessoas acham que isso é fazer, que isso é negociar. Quando a gente que trabalha com negociação, eu sei que a Ju também trabalha com negociação, a gente sabe que às vezes são meses negociando, né, para conseguir chegar num bom acordo. E eu vou falar uma coisa, gente, que talvez choque vocês. Negociar dá mais trabalho do que judicializar. Porque judicializar, a gente literalmente entrega o poder da decisão para um terceiro. E se a gente está negociando, a gente está construindo soluções com o outro lado. Então, isso dá trabalho. Por que isso dá trabalho? Porque a gente vai ter que olhar para a nossa flexibilidade, a gente vai ter que olhar para a nossa capacidade técnica, se a gente está conseguindo utilizar os instrumentos adequados. A gente vai ter que olhar para a inflexibilidade do nosso cliente. O quanto que o nosso cliente também não tá inflexível, né? O quanto que ele também não está abrindo mão daquilo que ele poderia abrir mão. Para, Safira. Então, gente, é super importante que a gente consiga começar a entender isso, que negociação é técnica. Ó, tava demorando, né, minha gente? Não sei se a Gabi tá aí ainda, mas tava demorando, né? Mas alunos já sabem que isso sempre acontece. Mas, gente, então assim, tá? Falem a verdade de vocês. Esse é meu recado de hoje, tá? Porque eu acho, gente, que essa é a maior barreira de todas. A gente tem medo de se posicionar. A gente tem medo de se posicionar, a gente tem medo de cobrar, parece que tem medo de tudo. E essa insegurança, ela é uma postura ainda muito infantil, que lá no meu método do Humaniza, eu sempre falo em 3 pilares, tá? Que é como o método tá... Gabi. Ai, são terríveis. Que é o primeiro pilar, que é a gente começar a olhar para a nossa administração dos nossos conflitos. Se eu estou inseguro, eu preciso entender por que eu estou inseguro. Por que eu estou insegura? Ai, meu Deus, que internet ruim! Vamos ver. Vamos ver se eu consigo voltar.
que droga! Ainda bem que eu estou gravando no Zoom, minha gente. Ai, ai, pessoal que está no Zoom, vamos seguir aí a nossa... Ai, consegui voltar, gente. Tá uma droga, mas vai ficar gravado. Vai estar lá no Zoom. Gente, seguinte, mas já estamos finalizando, tá? Então, essas são as 5 barreiras, tá? Olhem para isso com carinho. A gente precisa começar a dar nossa cara a tapa. A gente precisa começar a fazer as coisas do nosso jeito, certo? Eu vou deixar ali uma caixinha para saber o que vocês acharam. Quero saber a opinião de vocês. Vão lá para o canal do Telegram que eu vou preparar o material. O material já está pronto, estou só terminando de editar. Com essas 5 barreiras, alguns exercícios para vocês começarem a colocar em prática. E vou deixar a gravação lá para vocês também. Certo, meus amores? Espero do fundo do coração que tenha feito sentido. Quarta-feira temos mais live. A gente vai falar um pouquinho mais sobre outras estruturas que são importantes da gente começar a observar nesse processo de humanização do direito. Então, vão lá para o canal do Telegram, que vocês vão receber a gravação e o material. Tá bom? Um beijo bem grande, muito obrigada pela companhia e pela participação. Até mais. Ai, minha gente, espera aí que eu tô aqui também ainda. Eu me despedi aqui. Beijo para vocês, gente.